E hoje eu vou fazer a abertura com qual? Com a colher de pau, com o rolo, com a espátula ou com o fouet? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita que ela é tão maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão amar. Um delicioso enroladinho de salsicha recheado de um jeito como você nunca viu. E você pode fazer para festa ou para lanchonete. Para essa receita vamos precisar de 450 ml de leite, e esse leite ele está morno, 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 70 gramas de açúcar, 25 gramas de queijo parmesão, 100 ml de óleo, 2 ovos e 20 gramas de fermento biológico seco. Aí você pode pensar, Edva, 20 gramas de fermento biológico seco não é muito? Não. Para salgados, você pode usar 20 gramas de fermento biológico seco, mas se você for fazer pães, aí você vai usar 10 gramas de fermento biológico seco para 1 kg de farinha de trigo. Sabe aquele tipo de massa básica? Uma massa fermentada que dá para você fazer enroladinho, esfirras, doguinhos, pãezinhos. Tenho certeza que vocês vão amar. Aí chega um momento que a massa fica tão pesada que você tem que colocar a mão na massa. Pronto, quando você perceber que toda a farinha aqui já está envolvida na massa, aí você vai finalizar com 50 gramas de manteiga. E essa massa, ela tem um sabor incrível, porque ela tem o queijo parmesão e a manteiga. Dica boa é dica compartilhada, né? Então compartilha aí. Se você conhece alguém que faz salgados, pede para essa pessoa fazer essa massa. E depois fala aqui para mim nos comentários, se você não amou. A princípio, você, não vai dar certo não, olha só como ela está. Não se assuste, confie em mim, continue misturando e já já vocês vão ver o resultado dela. A manteiga aqui toda envolvida na massa. Agora eu vou colocar a massa na bancada e vou sovar a massa aqui por uns 5 minutos. Cubra e deixe descansar por uns 10 minutos. Agora eu vou dividir essa massa em porções de 100 gramas. Edva, qual o peso ideal para o salgado de festa ou de lanchonete? Anote aí no seu caderninho. Em média, o salgado de massa fermentada, você vai pesar a massa ali, em média, entre 25, no máximo 30 gramas. E o de lanchonete, entre 80, no máximo 90 gramas. Até 100 gramas é válido. E não é uma coisa que você vai dizer assim, é padrão. Isso daí, quem vai definir é você. Só não faça pequenininho, para que o cliente ali depois não diga, o salgado de fulana de tal ou fulano de tal é pequenininho. Para a lanchonete, para a festa. E anote aí no seu caderninho, para que você tenha noção, com 1 kg de farinha de trigo, se você dividir porções de 25 gramas, você consegue aí entre 72, no máximo 74 unidades. E se for para lanchonete, 18 unidades com o peso de 100 gramas, e sobrou essa porção aqui com o peso de 29 gramas. Agora eu vou bolear. O que é bolear, Edva? É você pegar a porção da massa, fazer isso daqui, virar de ponta cabeça e fazer esse movimento. Olha só,
como a porção fica redondinha, o fundo também. Isso é bolear. Olhe, independente de qualquer salgado, não é porque você vai fazer enroladinho que eu tenho que fazer isso não. Qualquer salgado. Imagine que eu pegue uma porção e feche de qualquer jeito. Sabe o que é que vai acontecer? Vai ficar um salgado mal modelado, fica um salgado feio. Então você tem que bolear. A partir daqui, dele redondo assim, é que você vai dizer qual a modelagem que você quer. Se é comprida, se é redondo, se é quadrado. Você que vai dizer aí, mas você tem que fazer isso daqui em qualquer salgado que você vai rechear e modelar aí, tá bom? E se você está começando, você tem que fazer isso aqui. Cubra. E por que tem que fazer isso, Edva? Para não ressecar. Porque esse tipo de massa aqui, ela tende a ressecar. E a partir daqui, você pode modelar e colocar o recheio de sua preferência. Eu vou fazer um enroladinho de salsicha. Coloque um pouco de água morna e espere uns 2 minutos. Passado esse tempo, escorra e seque as salsichas. Olha só, sequinha. Para modelar o enroladinho de salsicha, eu não pego apenas a salsicha e enrolo aqui na massa. Eu faço essa misturinha aqui com um tomate cortado em cubinhos, uma lata de milho escorrida, cebolinha, uma colher de extrato de tomate e 200 gramas de requeijão cremoso, é um copinho. Aí você pode estar aí pensando, Edva, pode congelar? Pode. Gente, se for congelar, não congele com o tomate. Assim, tudo aqui que estiver fresco, tomate, cebolinha. Eu já tenho aqui no canal um vídeo mostrando passo a passo de como congelar esse tipo de massa. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Olha que recheio lindo. Aqui eu tenho um saco para confeitar, ele é descartável. Corte a salsicha desse jeito aqui, mas não separe as partes. Aí você vai fazer isso. Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela apenas com óleo. O comprimento dessa forma é de 30 centímetros e a largura aqui é de 25 centímetros, a profundidade 5 centímetros. A modelagem desse salgado é fácil. Pegue uma porção e você vai abrir a porção da massa nesse sentido, para lá e para cá. Olha só, a emenda, faça com que ela fique assim para baixo, não termine ela aqui por cima não. Quando você for colocar na forma, tenha o cuidado de colocar o lado da emenda voltado para o fundo da forma. E não coloque um próximo do outro. Agora eu vou deixar fermentar por uns 10 minutos. Passado esse tempo, eu vou finalizar com um ovo e 100 gramas de batata palha. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E não coloque os salgados para assar com forno frio.
ele já tem que estar pré-aquecido. E o tempo de forno, eu não posso falar isso para vocês não, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 12, no máximo 15 minutos. E deixe esfriar, porque ainda está terminando o processo de cozimento. O nosso enroladinho de salsicha já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. E olha só a qualidade dessa massa. Olha. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu tenho essas embalagens aqui, essa daqui é a B1, B2 e B3. Vocês compram em casas de embalagens. Quando você for passar o plástico filme, não passe várias voltas, porque o cliente, ele come com os olhos. E tem uma coisa aqui que eu não posso falar para vocês, o preço de vendas, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal um vídeo mostrando o passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Gente do céu, que perfeição! Vocês precisam fazer. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!